Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje, sexta-feira, dia 26 de março. E aí, como é que foi o feriado de vocês? Eu espero que tenha sido bem, né? Que você tenha feito aí coisas legais, assistido bastante filme, né? Tenha descansado também, né? Para poder você aí começar hoje a nossa próxima aula. Hoje nós teremos apenas aula de matemática, isso mesmo, aula de matemática. Nós vamos iniciar com o livro Aprender Mais. Lembra aquele livro que a gente adotou esse ano, ó? O Aprender Mais, certo? E aí nós vamos lá para a nossa página 152. Mas antes da gente iniciar, né, a página 152, eu vou falar um pouquinho para vocês o que vai ser o assunto de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre subtração. Eita, quase não sai, né? Vamos aqui. Deixa eu colocar aqui um slidezinho para vocês verem sobre o nosso assunto. Eu vou compartilhar a nossa tela. Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre subtração. Eita, tá enganchando que só. Mas vamos aqui, né? Que é a subtração. Alguns exemplos aqui que a gente vai passar para poder vocês verem. Né? Podemos pensar na operação de subtração quando nós queremos tirar uma quantidade de uma outra para ver quanto sobra, né? Vamos ver o exemplo aqui, ó. Nós temos aqui 3 passarinhos e um voou. Então, quantos restaram? Você vai fazer o quê? Pegar o 3 e vai diminuir um, certo? Pegar o 3 e você vai diminuir um. Quantos ficam? 2, né? Já que aqui, ó, existiam 3, um foi embora e restaram 2. Sempre que a gente ouvir a palavra subtração, é a palavra em que a gente já sabe que a gente vai fazer uma continha de diminuir, ou seja, você vai tirar, ao invés de você fazer que nem a soma, porque a soma você faz o quê? Você vai juntando, né? Você vai aumentando a quantidade. Já na subtração, você vai diminuindo o valor, tá? O sinal usado nas operações de subtração é um sinal que é esse daqui, ó, o traço, tá? Ele é comparado a um traço. Porque nós sabemos que a subtração, ela quer dizer diminuir, perder, tirar, ou menos, né? Como a gente fala em sala de aula. 3 menos 2, né? 2 menos 1. Então, todas as vezes em que vocês forem fazer alguma operação de subtração, ou seja, alguma continha de subtração, vocês vão ter que utilizar o traço como o sinal utilizado nessa operação. Na adição, a gente utiliza aquele formato de cruz, né? Que é o sinal de mais. Observe, vamos responder aqui nós juntos, né? Vamos aproveitar esse momento, já que hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, então você vai ter aí mais um pouquinho para descansar. Então, vamos aqui juntinhos, ó. Paulinho tinha quantos carrinhos? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5 carrinhos. Muito bem. Ele tinha 5 carrinhos. E aí, o que foi que ele fez? Ele perdeu 2. Ficou com 3. Tia, como que eu vou fazer essa conta? Ele tinha 5. Aí foi que disseram aí que ele perdeu quantos? 2. Vamos guardar 2 dedinhos, ó. Restaram quantos? 3. Então, 5 menos 2 é 3. Exatamente, muito bem. Você merece palmas, porque você aprendeu aí, você já está sabendo como que é a subtração. Para a próxima. Tinha 6 borboletas no jardim. Vamos lá fazer comigo? 6. Tinham quantas? 6 borboletas. E aí voaram 4. Vamos diminuir, ó. 1, 2, 3, 4. Quantas borboletas sobraram? Olha o meu dedinho aqui, ó. 2 borboletas. Vamos de novo?
6 borboletas. Aqui tem a imagem, né? Mas a gente vai contar com os dedinhos, que é para a gente poder ir se familiarizando como é que a gente pode fazer a subtração. Você pode utilizar também a técnica dos palitinhos, como a tia já ensinou em sala de aula, que é aquele que você coloca os palitinhos, né? E depois vai riscando a quantidade que você precisa para saber o resultado. Ou seja, né? Da mesma forma como a tia está fazendo aqui. 6 borboletas, voaram 4. 1, 2, 3, 4. Restaram 2, apenas 2 borboletas. A subtração é o mesmo que tirar, e o sinal de subtração é esse que nós já vimos aí, certo? Então, como eu estava falando para vocês, isso aqui é só para você ter mais ou menos uma ideia do que a gente vai aprender hoje, certo? Lá na página 152 do nosso livro Aprender Mais, nós temos aí a subtração com números naturais. O mesmo assunto que a tia já abordou lá no slide, mas a gente vai ler aqui no nosso livro, tá bom? Lembrando que o nosso livro não está sendo refletido aí na imagem para vocês, porque o livro Aprender Mais, ele é novo na plataforma lá da Iônica, que é onde a gente faz aquela apresentação para vocês, e aí ele não tem ainda, tá certo? Um coelhinho viu 5 cenouras na horta. Tirou 2. Quantas restaram? Vamos aqui comigo. Ele disse que tinham 5 cenouras, não foi? 5 cenouras. E aí, tirou 2. 1, 2. Quantas cenouras restaram? Muito bem, restaram 3 cenouras. Então, a gente utiliza a continha, que é o 5, que é o maior número em cima, o 2 embaixo, um traço e o sinal de subtração, que é o tracinho. Ok, pessoal? Então, nós chamamos o número 5, que é o primeiro número acima, de minuendo. O número 2, que é o número que vai estar abaixo do 5, nós vamos chamar ele de subtraindo. E o resultado, quando você faz a continha lá, que 5 menos 2 é 3, você chama ele de resto ou diferença. Vamos recapitular. O número 5 nós chamamos de minuendo, o número 2, né? Porque é 5 menos 2. O 2 nós chamamos de subtraindo, e o resultado do 5 menos 2, a gente dá o resultado e forma o resto ou a diferença. Então, aqui, ó, comparação quantos a mais. Paulo tem 5 canetas e Rodrigo tem 2. Quantas canetas Paulo tem a mais que Rodrigo? Aí, como é que a gente faz isso, tia? Vamos lá agora. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o 5, que é a quantidade que Paulo tem, e a que Rodrigo tem, que é 2. Você vai fazer o quê? 5 menos 2, que é igual a 3. Isso mesmo. Aí nós temos aqui a diferença, quantos faltam. Vanessa tem 5 exercícios para fazer, já fez 3. Quantos exercícios faltam para terminar? Você vai pegar a quantidade que ela tem para fazer, que é 5, e vai diminuir por 3, que é a quantidade que ela já fez. Aí a gente vai contar aqui, ó. 5, a quantidade de exercício. 5, a quantidade de exercício. Ela já fez 3. Vamos diminuir 3 dedinhos. 1, 2, 3. Quantos faltam? 2. Então, 5 menos 3 é 2. Muito bem. Qual a diferença? Paulinho tem 6 cards, Joãozinho tem 2, certo? Qual é a diferença entre cards, né? Qual é a diferença que Paulinho tem e a que João tem? Então, você vai pegar o 6, que é a quantidade que o Paulinho tem, e vai diminuir por 2, que é a quantidade do João. Vamos diminuir 2 dedinhos. Quantos sobraram? 1, 2, 3, 4. Então, 6 menos 2 é igual a 4.
Vamos para a página 154, que é onde está a nossa atividade. Tia, a atividade está difícil? Nem um pouco, porque vocês são inteligentes e agora mesmo a gente já acabou de fazer, né, passar o assunto, e esse assunto é bem fácil, né, a gente já até fez em sala de aula, então vocês são super inteligentes, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Thais comprou 6 sorvetes, deu 4 a seu irmão e chupou o resto. Quantos sorvetes chupou? Ela tinha 6. Deu 4 para o irmão dela. Vamos diminuir 4. 1, 2, 3, 4. Então, quanto ela chupou? Quantos sorvetes? 2, né? Então, 6 menos 4 é 2. Muito bem. Aí aqui vocês vão ter que fazer o restante das continhas. Esse primeiro eu falei somente para dar uma ajudada aí, né, para vocês relembrarem como é que vocês vão fazer. Mas aqui na 2, ó, havia 9 bolas em uma caixa. Tirei 4. Quantas bolas restaram? Terceira, em uma sala há 8 lâmpadas. 5 estão acesas e o resto estão apagadas. Quantas lâmpadas estão apagadas? 4. Em um cercado estavam 6 macaquinhos. 2 deles subiram nas grades. Quantos macaquinhos ficaram no chão? Há 9 crianças brincando no pátio. 6 são meninos e o resto meninas. Quantas meninas estão brincando? 6. Lúcia tem 8 anos e sua irmã 5 anos. Qual é a mais velha? B. Qual é a mais nova? C. Qual é a diferença de idade entre elas? Vamos para aqui a página 155. Complete. Letra A. 1 menos 0. Aí você vai colocar o resultado. Lembrando que todo número subtraído por 0 é ele mesmo. Ou seja, 1 menos 0 é 1, ok? B, 4 menos 2. C, 5 menos 1. D, 3 menos 1. E, 4 menos 0. 5 menos 4. G, 5 menos 3. H, 4 menos 4. E 5 menos 5. Segunda questão. Efetue as subtrações. Você vai responder as subtrações aí, ó. Tem 5 menos 4 na letra A. Na letra B, 4 menos 0. Letra C, 4 menos 3. D, 3 menos 3. E, 4 menos 2, tá bom? E na terceira questão, você vai completar os números, o número com o número que falta para obter o resto 3, né? Ou seja, o resultado tem que ser 3. Tia, como é que eu vou saber isso? Você vai ter que fazer as continhas e vai dizer quais são os números que eu vou colocar aqui. Por exemplo, no primeiro, tem o 9. O 9, qual é o número que eu vou diminuir com 9, que vai dar o resultado 3? Vamos lá, vamos comigo aqui. Eu vou pegar com vocês, tá? Aqui, ó, é o número 9. Será que se eu diminuir 6 dá certo? Vamos aqui. 9. Vou diminuir 6 números. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobrou quanto? 3. Então, o primeiro número aí que eu posso subtrair por 9, que dê 3, é o número 6. Ok? O restante vocês vão aí, com a ajuda do papai, da mamãe, ou de quem está aí auxiliando na sua atividade, você vai procurar qual é o número que eu subtraio por 3, por 6, que dá o resultado 3. Por 8, por 7, por 5 e por 4. E depois você vai completar a sequência na quarta questão. Tem assim, ó, 9 menos 1, aí é o quê? É 8. Depois vai ter 8 menos 2, que vai dar, e você vai colocar o resultado. E depois desse resultado, você vai diminuir por 1. E assim até o final da questão, que é a questão número 4, na página 155. Vamos para a nossa próxima página, que é a página 156. Nossa última página de hoje.
Lembrando para vocês, né, que essa atividade é de subtração. Nós vimos subtração também na aula passada. Caso você tenha alguma dúvida, você pode voltar na aula de matemática passada, que nós também falamos sobre subtração lá. Foi adição e subtração. Ok, pessoal? Quinta questão. Ligue cada subtração ao seu resultado, certo? Aí você vai olhar a conta e vai fazer essa continha para saber quanto dá esse resultado, esse resto ou essa diferença, como a gente aprendeu, e você vai ligar. 6. Complete com o número que falta para obter o resto 2, ou seja, você vai fazer igual à página anterior, na página 155, lá na terceira questão. Você vai procurar um número que, diminuindo, dá o resultado 2. Por exemplo, primeiro, nós temos o número 9. Vamos colocar o número 9. Se eu diminuir 7 números, eu vou ter o resultado 2. Vamos comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobraram 2. Então, o primeiro número aí é o número 7. E os demais você vai procurar com a ajuda do papai e da mamãe. Ok, meus amores? 6, aí tem 2, tem 8, tem 7, tem 5, tem 3 e tem o 4. Certo? Última questão, você vai descobrir o número que falta em cada subtração. Da mesma forma, você vai procurar um número que eu vou diminuir por 8, que dê igual a 3. Vamos lá comigo. Eu tenho 8. Se eu diminuir 5 números, dá igual a 3. Então, esse primeiro aqui, na sétima questão, é 8 menos 5, que dá igual a 3. Você vai procurar outros números que possa ser subtraído aqui do 6 para dar o resultado 4. O 7 para dar resultado 6, o 5 para dar resultado 5, o 2 que tem que dar o resultado 7, o 1 que tem que dar resultado 3, o menos 2 que dê resultado 6, o 9 que dê resultado 4, o 1 que dê resultado 2, o 9 que dê resultado 6, o 7 que dê resultado 5 e o 4 que dê resultado 4. Ok, meus amores, então, vocês agora estão convocados para ir fazer essa atividade de vocês. Lembrando, certo? Não deixem acumular atividades. E na próxima semana, nós vamos iniciar a semana de revisão de conteúdos para as nossas avaliações bimestrais, certo? Não esqueçam, relembrando aqui o início da nossa aula, certo? Os nossos números que estão subtraindo, né? O primeiro número, a gente vai dizer que ele é o quê? Vamos lá, vamos relembrar comigo. Só quem estava aí acompanhando comigo vai lembrar. Quem lembra comigo aí? Quem lembra? Vamos lá. O primeiro número é o minuendo. O segundo número é o subtraindo. E o resultado dos dois é resto ou diferença. Vamos lá mais uma vez? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Não esqueçam disso. Então, pessoal, vocês agora vão lá correndo para o local de estudo de vocês, fazer a atividade. Não deixem acumular, pessoal, porque você vai ter um tempo mais para brincar, certo? A outra coisa, na próxima semana também a gente vai marcar um dia para a gente poder fazer uma ligação com vocês, com o grupo da nossa sala de aula. Então, fiquem atentos ao grupo, que eu vou colocar as informações todas lá. Quero dizer para vocês que eu estou com muita saudade, muita mesmo, vendo que a hora que chega a gente voltar para a nossa sala de aula, estou torcendo para que isso aconteça o mais rápido possível. Não esqueçam o recadinho da tia, que todas as aulas a tia fala. Não saiam de casa, fiquem em casa, só saiam se for extremamente necessário, utilizando a máscara, lavando sempre as mãos com água e sabão, e quando não tiver água e sabão, não esqueça do álcool em gel, certo? Evitem as aglomerações. Então, gente, se cuidem para a gente voltar logo para a nossa sala de aula. Então, por hoje é só.
Amanhã, aliás, segunda-feira, eu estou aqui de volta para a nossa próxima videoaula. E eu desejo para vocês um bom final de semana, bom descanso e um grande beijo e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, meus amores!